E aí, gente, mais uma vez aqui no RefCast, episódio 6. Estamos juntos novamente e hoje estamos com um convidado muito especial. Tenho certeza que vocês vão curtir muito. Alguém não vai gostar, mas a maioria vai curtir, tá? Estamos aqui com o Girão novamente. Não vou pedir para ele se apresentar, ele acabou de pedir para não se apresentar, mas eu vou apresentar para vocês o meu convidado. Você já deve estar vendo aí na thumb, como é o nome? Na thumb, no Na título. thumb. O título vocês já estão vendo, mas eu vou apresentar para vocês. Nosso convidado de hoje é político atuante desde os 13 anos de idade, onde foi um dos líderes do movimento que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma. Foi recente. É um dos maiores expoentes da direita em todo o Brasil, onde atua lado a lado com nomes como o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Nicolas Ferreira. Foi o político mais jovem a ser eleito vereador de Fortaleza, com apenas 19 anos. Em 2022, foi eleito como deputado estadual do estado do Ceará, sendo o deputado mais votado do estado. Meu irmão é brabo, tem que respeitar. O resto é história, viu? 118 mil votos, meu irmão. Carmelo Neto, senhoras e senhores, tá aqui o brabo. Tamo junto. Carito, Irmão. obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade de cumprimentar e cumprimentar o Girão, todo mundo que tá assistindo a gente. Salve aí, pessoal. Tenho certeza que vai ser um bate-papo aí muito bacana. Obrigado. Cara, eu que agradeço demais. Tenho certeza que deve receber vários tipos de convite de todo tipo. Então, fico muito grato por estar aqui. E aqui tem um brinde pra ti, Rapaz, olha aí. que é a nossa caneca, Coisa boa. pra você ir tomar um Bacana cafezinho. demais. Já tava com a minha aqui bebendo água, doido pra levar pra casa. Deve ver que ele me deu uma de brinde aqui. Cara, deixa eu até te explicar como é que funciona aqui o Rapcast, tá? A maioria dos podcasts, eu já participei de podcast como convidado, né? E a maioria dos podcasts sempre tem um briefing, né? Tipo, vamos falar sobre isso, um roteiro e tal. E aqui a gente não tem roteiro. A gente tem pontos que a gente vai falar. Até antes de começar aqui, eu tava falando pra ele, cara, eu vou fazer algumas perguntas sobre isso, mas a gente não tem roteiro. Então, o primeiro ponto que eu queria conversar contigo é um detalhe que eu acho que a gente tem muito em comum. Que é o quê? E aí eu queria escutar de ti, até pra todo mundo que vai assistir, o que é que tu acha, como isso foi importante pra ti. A gente é jovem, novo, e a gente cresceu muito por conta também da rede social. Assim, a gente chegou em um determinado tipo de sucesso por conta da rede social. E que se a gente for pensar assim, cara, vamos imaginar como que fosse há 20 anos atrás, se não tivesse as redes sociais. Será que tu estaria onde tu tá hoje? Será que eu estaria onde eu estou hoje? Eu acredito que não. Então, responde aí o que é que tu acha que foi importante pra ti. Todo mundo que tá assistindo sabe como tu começou, mas se tu quiser falar também, o quanto que foi importante a virada de chave na tua vida por conta disso. Bicho, eu tenho plena consciência que se não fosse a internet, né, a rede social, o Instagram, na época o Facebook, né, eu provavelmente não estaria aqui. Porque foi a internet que deu voz, não só a mim, mas a tantas outras pessoas, né? Uma pessoa para se candidatar, para colocar o nome à disposição, para ser eleito vereador mais novo das capitais do Brasil, depois o deputado mais votado do estado, sem padrinho político, sem família de político, sem alguém que vá lá e financie o seu projeto, né? Mas pessoas que se mobilizam, que acreditam naquele ideal, naquelas bandeiras que aquela pessoa defende e votam nele por isso. Né, sem um padrinho, sem uma grande estrutura, mas fazendo uma campanha olho no olho, pé no chão. Eu digo muito que minha campanha foi saliva, suor e sola de sapato. Né, foi o tempo todo isso, na rua. E foi a rede social que me deu voz. Eu fiz um vídeo quando eu tinha 13 anos de idade, peguei meu telefone, selfie, convocando o povo para ir para a rua para uma manifestação contra a Dilma. Então eu comecei a fazer vídeo falando do PT, falando do Lula, falando da Dilma. E que deu certo, aquilo ali foi me dando voz. Eu fui dando minha opinião, fui falando aquilo que eu acredito. E aquelas pessoas que concordam comigo foram me seguindo, foram acompanhando. E aí aquele grupo foi aumentando, né? Era 10 mil, 15, 20, 30, 40. Hoje só no Instagram, 500 mil. No Twitter também, 500 mil. E vai crescendo, e vai crescendo. Isso você vai criando sua comunidade, né? Aquelas pessoas que acompanham, que torcem. E que no futuro, você se candidatando, podem votar em você. Claro. Né? E foi assim que eu consegui ter realmente a minha voz ecoada e, de fato, aquelas pessoas que concordam comigo me viram como um possível representante. Né? Então foi graças a isso, e não só meu caso, né? O Bolsonaro, por exemplo, foi eleito presidente da República com tempo de televisão de 7 segundos. Cara, isso daí... Em 2018 isso era ridicularizado. Exato, é isso que eu ia falar. falar. A eleição que ele foi eleito. Exatamente. Quando ele era pré-candidato, era piada, pô. Era piada, e o cara foi eleito... 7 segundos de tempo de televisão. Loucura. O Enéas da República. Teve isso aí também, 7 segundos. Só dizer, meu nome é Enéas, né? E era ridicularizado na época. E o Bolsonaro também tinha um tempo pequeno. Eu lembro na época o Alckmin, do PSDB, tinha uma composição com vários partidos e tal. E todo mundo dizia, não, ele vem com 5 minutos de tempo de televisão, vai atropelar.
Mas o Bolsonaro ele Fracasso estava de presente onde talvez nenhum outro estava tão inserido como ele Uhum. na Total. internet. Total. Fazia live que batia também milhões de pessoas. Então acho- teve um alcance gigantesco, né? Os políticos eles ainda estavam acostumados com a televisão ser muito a virada de jogo, né? Tipo Cara, assim, eu acho que, quem Geraldo, tinha tempo podia virar qualquer é o que a eleição. gente sempre conversa, a política e a advocacia muito igual. Total. A advocacia ficou lá atrás, aquela velha advocacia, e a política também. Então, essa galera jovem que tá chegando, meu irmão, vai quebrar todo mundo. Total. Quebrar todo mundo. E é também a arte de se reinventar na De se internet. reinventar. Porque, porra, na época que eu comecei era Facebook, né? Aí depois o Instagram começou a crescer. Não tinha stories na época. Né? O aplicativo Verdade, que tinha verdade, o verdade. aplicativo Era o que Snapchat. tinha era Snapchat, Era de, verdade, de- verdade, de verdade. vídeos momentâneos, né, e tal. Então não tinha story. Então eu mesmo comecei na época do Facebook e hoje história é febre, né? Todo mundo acompanha história. O Zacarias é fera em stories, Usa é referência em stories pra mim. Então eu não sei, eu sou travado, pô. Então assim, talvez um político de 40 anos em 2015, quando eu comecei a falar na rede social, para ele talvez fosse difícil pegar o Facebook e fazer uma live. Total. Para mim era mais fácil. Hoje eu tô tendo dificuldade em lidar com história, porque é aquele negócio momentâneo, rápido, na hora, entendeu? Tu acha, mano? Tem que lembrar, né? Você acredita? parece, não. Eu tenho Eu falei, 22 anos parece. e eu tenho dificuldade, pô. Assim, minha esposa é fera, minha esposa pega o telefone qualquer hora do dia, De boa. né, ela faz o story dela lá e tal. Eu travo, pô, na hora. Então, assim, a internet você tem que se reinventar. E na política, na advocacia, em qualquer profissão, você se Vai reinventa ter que se inventar. na forma de se comunicar, né? Fato. Qual o método ideal de você transmitir aquela mensagem, né? Fato. Isso vai mudando com o tempo. Se você não acompanhar essas mudanças, meu irmão, tratou Fica pra passa trás, fica por pra cima de trás. Então, Os políticos mais eleitos, com mais votos do Brasil, não, potência na internet, pô. é isso que eu ia falar. Tipo, tem uma coisa em comum neles. São o quê? Potência na internet. Todos. Que eu tô me lembrando aqui. Não, ó, vou falar até Inclusive de esquerda, de todos os lados. de alguém que não é tão alinhado ideologicamente assim com o Carmelo, né? O prefeito de Recife. João Campos, sim. Potência Sim. total. Ele Ele tá usa muito bem, totalmente. ele usa muito bem a Sabe, internet. sabe. Usa muito bem. Ele comenta no Instagram da Choquei, pô. Não, Ele sabe o exatamente. Nevô. Pô, Porra, velho. Nevô, Ele se comunica muito bem. Então é isso, tem que se reinventar. Total. Né? E a gente que está na política, a internet é fundamental para passar aquela mensagem para aquela pessoa que lhe acompanha. Uhum. Até, né, algumas pessoas brincam, o deputado blogueiro. Mas não, pô, tô prestando conta do meu trabalho, tô Sim, mostrando para aquela pessoa que cara, votou em mim isso que de eu tô ser blogueiro, realmente trabalhando. eu Pô, passei exatamente igual. paciência. Vai chamar de blogueiro e, enfim, normal. Teve gente na tua profissão que brincou contigo, né? Com Porra, certeza, Até hoje. enfim, na política é do mesmo jeito. Eu sofro até hoje, meu irmão. É foda. É a vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu sempre se manifestou também sobre temas polêmicos, né? O próprio Nicolas Ferreira também, pegando vocês dois como exemplo. Não vou te falar por mim, aí eu queria te fazer uma pergunta sincera. Tu, em algum momento ali do começo da tua carreira, até hoje mesmo, tu utilizou se posicionar de temas polêmicos como estratégia? Porque eu fiz isso muito, entendeu? Tipo assim, cara, eu vou falar sobre isso aqui porque isso aqui pode me ajudar a crescer, né? Sim, na verdade, todo assunto que de uma certa forma tá tendo relevância na internet, ele é um assunto em que as pessoas querem buscar conteúdos sobre aquilo. Sim, Então, fato. quando você faz um vídeo ou emite uma opinião sobre um assunto que está em alta na internet, a tendência é que ele seja entregue porque as pessoas Mais. vão estar procurando consumir aquele tipo de conteúdo. Né? Então, quando acontecia alguma coisa, por exemplo, o Lula preso, eu fui para a rua, comecei a fazer live na Praça de Massa, Portugal. massa. Quer dizer, é um tema que está em alta. Em 2017, eu tinha talvez 15 anos, 14, 15 mais ou menos. Lula preso. E o que eu fiz? Fiz uma live, comecei a fazer vídeo comentando, fui pra rua. Então é um assunto que está em alta naquele momento e você comunica, né, aquilo que você pensa sobre aquele fato, né, com honestidade, com transparência, com Certíssimo, sinceridade, tá sendo quem certíssimo. você é. Mas obviamente você comenta um assunto que está em relevância, você vai ter também um certo alcance porque as pessoas vão estar buscando Sim, esse sim. conteúdo, né? Então, É porque eu vejo que tem na muita política tem gente. muito isso também. Eu te falo isso pelo meu lado, né? Eu dou aula pra advogado e eu sempre falo isso, cara, se posiciona sobre tema polêmico, que isso é importante pra ti. E tem muita gente que tem medo de Tem dar medo, posicionamento, né? Cara, não vou falar por isso aqui, porque isso aqui pode. Seja você, né? Seja Sabe? sincero. E tu. É o que a gente tava falando também, de tipo assim, cara, essa galera grande na política sempre se posicionou sobre temas polêmicos. Sempre Sim. teve o posicionamento dele, meu irmão, né? 880. E é uma parada Tem que eu quem já- gosta, tem quem não gosta, tem quem mas gosta e sempre quem não você se gosta. posiciona, né? Exato. Exatamente. E já era uma coisa que eu ia te perguntar também, que é, tu era do MBL. Sim. Por que tu saiu do MBL, se tu puder contar? E eu percebo do MBL que o quê? Que é exatamente isso. Ele parou de se posicionar ali. Em algum momento deu uma
um O negócio errado lá MBL, deles. ele se desconectou com aquele que foi O ideal, o primário. aquela origem deles ali, Uhum. se perdeu no caminho, né? Até eu, depois de tudo isso, até acho que não tinha uma origem tão boa assim, né? Sim. Transparecia algo, mas também não acredito que a origem deles foi tão sincera, não. E fui do MBL, entrei naquela onda do impeachment da Dilma, Sim. né? As manifestações e tal. Então fui do Nas Ruas, fui do MBL, fui de vários movimentos, fui do ID aqui no Ceará, que era um movimento local. Uhum. E aí o MBL mudou da água pro vinho, né? O Bolsonaro foi eleito, talvez em busca de alguma atenção que o Bolsonaro não tenha Não dado, tem. eles se viraram contra o Bolsonaro do 100%, dia se para a viraram noite, né? 100%. Pediram fora o Bolsonaro. É. O Kim, né? Enfim, ele tem uma foto lá do lado do Guimarães. Então, Caralho. poxa vida, né? Tem que ter limite, pô. O cara tirou uma foto do lado do Guimarães, que é um deputado conhecido popularmente como Cueca. deputado do dólar na cueca, né? Então, assim, complicado. Não fui eu que mudei. Eles que mudaram. Então não tinha como eu ficar no MBL, não tinha como eu permanecer no MBL. Eles mudaram muito. Porra, um partido que foi protagonista, um movimento que foi protagonista no impeachment da Dilma contra o PT, pedir fora o Bolsonaro e se abraçar ao PT para derrubar o Bolsonaro, que era Isso. um presidente de direita contra o PT que surgiu no Brasil em meio a tantas decepções da própria classe política que a Lava Jato, enfim, demonstrou. Então, eles mudaram muito, né? Talvez pela ambição, a ambição cega que levou eles ao precipício, né? E eles perderam completamente a conexão. Agora, no governo Lula, eles estão tentando se colocar como voz de oposição ao PT, né? Toda voz de oposição ao PT, ao Lula, claro que é bem-vindo. Agora, eu acho que a população tem maturidade suficiente para entender que eles fizeram de tudo para o Bolsonaro sair, para o PT voltar, para que eles agora se posicionassem como Pudessem oposição ter ao PT. algum Porque protagonismo eles nesse voto. cresceram na oposição ao Sim, PT. eles Então são conta disso. foi muito favorável para eles Bolsonaro sair e o PT voltar para que eles novamente se posicionassem Eles voltam a contra o ter PT. pauta, né? Volta a ter pauta. Então, assim, Mais eles fácil fizeram de pra eles. tudo para o Bolsonaro sair e o Lula voltar. Tanto é que no segundo turno eles defendiam o voto nulo, não vote nem no Lula, nem no Bolsonaro. Sim. Rapaz, você tá numa guerra que ou é o Lula ou é o Bolsonaro, ou você se posiciona, meu amigo, ou então Não tem como você tá do ficar. lado do inimigo. É. Você tá do outro lado. Se você não se posiciona, Você já tomou mesmo decisão. o petista não vai dizer. Tá numa eleição entre Lula e Bolsonaro, o petista vai dizer, não, vote em quem você quiser. Não vai, Não. vai dizer que foi para o Lula. Sim. Da mesma maneira, quem é de direita, quem é conservador, quem tem esse pensamento ideológico. Então, eles se perderam muito. A ambição fez eles irem pro precipício. Foda. É por isso que eu saí. Né? Não tinha como ficar ali. Já Vai que ano, não era mais mais compatível. Eu saí em 2019. Começo do governo Bolsonaro eu saí. Já Do quando governo começou Bolsonaro. isso. Foi. Tava Assim, eu fazia um preparando vídeo, pra- né? E aí pra primeira eleição, né? E isso, a primeira eleição minha foi em 2020. Eu saí em 2019. Pra você ter uma ideia, eu tava lá e tal, na época 2019, Já reforma tinha- da Previdência. Já tinha, Tava em alta. já tinha essa pretensão de se Já candidatar? tinha algumas pessoas que comentavam, que diziam, pai, já pensou e tal. E eu falei, olha, não vou me opor a essa ideia, né? Ah, Eu que tô na vida pública, tô na política, se as pessoas acharem que eu posso contribuir como representante Claro. delas no parlamento, poxa, é muito honroso para mim estar ocupando essa posição, essa função de voz das pessoas, né? E aí, em 2019, começo do governo Bolsonaro, na época a pauta era a reforma da Previdência, né, que estava em alta, né, o Paulo Guedes querendo a economia de 1 trilhão e tal, e a gente lá, eu defendi a reforma da Previdência, e o MBL também defendeu. E nesse período eu ainda estava no MBL. Agora, uma coisa me chamava a atenção. Eu fazia um vídeo lá e dizia, pessoal, essa reforma é importante, a reforma que o presidente Bolsonaro está propondo, que o Temer tentou, não conseguiu, Uhum. né, porque teve uma oposição, 2 denúncias da PGR, não conseguiu, então o Bolsonaro estava conseguindo. Então, quando eu citava o Bolsonaro na defesa da Previdência, da reforma, o pessoal do MBL ligava para mim e dizia, não cita o Bolsonaro, cita o Paulo Guedes, porque o Bolsonaro empresta. Não é ele que está fazendo isso, não. Cita o Guedes. Então, as coisas assim, poxa, o ministro competente, tenho vários amigos que foram ministros do governo do presidente Bolsonaro, excelentes ministros, como o ministro Tarcísio, que é governador de São Paulo, e tantos outros, mas o presidente que botou ele lá. com certeza. Claro. E o próprio ministro, todos aqueles raras exceções no governo Bolsonaro, tem muita gratidão, porque foi o Bolsonaro que deu a oportunidade para que eles pudessem trabalhar. Deu voz. Se o cara é prefeito, se o cara é governador, se o cara é presidente, ele bota um secretário, dá autonomia para ele trabalhar, como o Tarcísio trabalhou, com o menor orçamento da história do Ministério da Infraestrutura, fazendo as obras que ele fez, tirando do papel aquelas obras atrasadas, o viaduto de Horizonte, 10 anos parado, Verdade. saiu do papel, a travessia urbana de Tianguá, eu fui na inauguração, ficou parado aquilo ali, né? Era estacionamento de caminhão que queria ficar na sombra, porque tinha uma estrutura lá de aço, concreto, Dava sombrinha. aí dava uma sombrinha, os caminhões paravam embaixo, armava a rede dos caminhoneiros para descansar.
Aquilo ali era para ser uma travessia urbana, um viaduto gigante, Caralho, que merda. né, para que os caminhões não passassem justamente por dentro da cidade, causando, né, um Sim. trânsito muito grande, enfim, conturbando a vida ali a urbana da cidade. Então isso tudo saiu do papel e o próprio presidente Bolsonaro ele dava essa liberdade, essa legitimidade, né? Ele é um líder nato. Quando o ministro acerta, ele fala que o ministro acertou. Quando o ministro erra, ele fala não, ele Foi eu puxa que o erro errei, para né? ele. Ele errou, é. E o líder de verdade faz isso, e o presidente sempre fez isso. Então, aí o MBL queria que eu elogiasse o ministro e criticasse o ele. presidente. Poxa, não existe isso, né? É, total. Água e óleo, não deu pra se misturar. Cara, que loucura. Loucura. Outra pergunta. Tu acha que o impeachment que pediram agora, eu acabei de ver que a atualização 139 pedidos já de assinaturas. Número recorde de assinaturas, bateu o recorde Já, da eu tinha visto impeachment hoje da de manhã, já tinha batido o recorde já. Acabei de ver. Aumentou mais, cara. Depende do Lira. Sim. O que é que tu acha? Qual é a tua expectativa em relação a isso? Ó, sonhar não faz mal a ninguém, né? Total. É de graça, né? Olha, o pedido ele tem base legal na Constituição, né, no artigo 1079 da Constituição. O Lula, de fato, ele fez uma fala completamente absurda, antissemita, né, comparando o Holocausto. Cara, A eu guerra achei de um grupo terrorista, coisa jamais é um grupo terrorista, né? Então, bizarra, velho, o que ele falou. ele comparou a reação de Israel, que, né, eu lamento que pessoas inocentes em meio à guerra estejam falecendo, eu mas tava é uma falando guerra, isso, cara, é uma guerra provocada por um grupo terrorista, E que foi o um PT passou pano no Brasil. O grupo que provocou. Né? O grupo que provocou, mas obviamente em uma guerra isso é lamentável porque morrem pessoas inocentes, mas é uma Fato. guerra que está acontecendo que Fato. não foi provocada pelo povo de Israel, pelo povo judeu, e sim pelo grupo Hamas, que é um grupo terrorista que o Lula e o PT passam pano, inclusive agradeceu o Lula, né, pela fala dele em defesa e tal. Isso aí Assim, diz muita coisa. Diz muita coisa. E a gente até na campanha alertava, né, algumas coisas nesse sentido, dizer que ó, o Lula é amigo do Maduro, o Lula é amigo do Ortega, Ele nunca de alguns escondeu, né? ditadores, né, que a gente tem ditadores assumidos. E a gente foi proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral de dizer que Lula é Cara, amigo eu do vou querer Maduro, falar do sobre isso Ortega e também. tal. Então, assim, muita coisa estranha, sabe? Que a gente foi cerceado, que foi proibido de dizer na campanha. E uma das primeiras autoridades que o Lula recebeu no Brasil quando foi eleito foi o Maduro. Então o Bolsonaro perguntava, você é amigo dele? Dizia, é claro que é, o PT é parceiro dele. E o Lula se esquivava, porque tá claro que é um ditador. Total, ele Uma não das primeiras queria. pessoas que ele recebeu, Maduro. Agora tá aí o Hamas, então falava muito de discurso de ódio, né? Mas tá aí quem tá próximo das pessoas que defendem o ódio. É, meu amigo, Lamentável, lamentável é tudo muito isso. triste. É muito triste. É muito triste. Mas Então o impeachment, né? Voltando pra o pergunta. impeachment. É porque podcast é bom, que a gente vai conversar. É, Aí sai. Aí eu volta. entro não sei quantos assuntos aqui. Mas beleza, vamos lá. O impeachment está baseado na Constituição, é uma decisão política e jurídica. Jurídica com base no artigo 1079, de fato, o Lula ele colocou o Brasil, né, num conflito que não pertence ao Brasil, isso está previsto na Constituição, né, essa fala dele completamente Ele pode gerar uma absurda, antissemita. Então está previsto, ele pode colocar o Brasil num conflito que não é do Brasil, gerando uma isso guerra. Isso já está é previsto na impeachment. Constituição, no artigo 1079. Então, está previsto. Agora, é também um processo político. O que é que precisa acontecer? Pressão popular, povo na rua, dia 25, o povo vai estar na rua em defesa do presidente Bolsonaro. Eu vou estar também na Paulista lá, vai estar lotado 25 de fevereiro. Agora, dia 25. Então, eu não sei quando o podcast vai pro ar, mas eu acho que já Vai ter dia passado. 28, vai dia Vai dia 28, 28, já vai então ter ido. já vai ter passado. Dia 25 agora na Paulista, vai estar lotado. Então, assim, o povo tem que estar na rua, né? Tem que mostrar de fato que reprova as medidas que o atual governo está tomando. Eu acho que a pressão é o que tirou É o que tirou a Dilma. a Dilma. Foi o povo na rua. Foi o povo na rua. Tem que se construir o mesmo movimento. Né? E você vê, o povo na rua no impeachment da Dilma foi algo inédito no Brasil, né? Porque o PT dominava as ruas e eles perderam o monopólio das ruas ali. Quando a Dilma começou a fracassar e colocou o Brasil na pior recessão da história, números de desempregos nunca antes vistos, e aí o povo foi pra rua. E eu vejo isso acontecer agora no cenário com o Lula presidente. Mas deixa eu te falar uma coisa, antes só te cortando. A Dilma, aqui pra nós, ela é meio burra, né? Ela é meio abestada. O Lula já é um cara político, é um cara inteligente, assim, querendo ou não, ele sabe fazer a parada acontecer. Tu acha que não vai ser mais difícil o impeachment por conta de ele saber entrar e sair do que a própria Dilma? Eu acho que talvez acha que não? agora ele não esteja com a sanidade mental tão Eu boa não tô pra. achando isso. Porque aquela fala dele, ele não falaria Porque o aquilo em Lula, você vê o 2003. mensalão. O Lula, ele tinha uma relação com o Congresso diferente do que a que o Bolsonaro teve, por exemplo. Né? E voltou até agora, porque você vê um ministro de Estado sendo indicado para uma pasta que nem o nome indicado pelo partido sabe para a pasta que vai. Né? Em resumo, vou citar o exemplo, né? O Silvio Costa Filho, que é ministro dos Portos e Aeroportos, e o André Fufuca, que é ministro do Esporte.
eles foram indicados para serem ministros pelos seus partidos, né? O PP da Câmara e o Republicanos, e eles não sabiam para qual ministério eles iam. O Lula teve que tirar Eles o só Márcio foram. França de um lugar, botar em outro, para vagar o Ministério dos Portos e Aeroportos, criou o Ministério do Empreendedorismo para abrigar o Márcio França. Aí você vê, na economia do Bolsonaro era Paulo Guedes. Agora você tem o Haddad, ministro da Fazenda, você tem a Simone Tebet, ministro do Planejamento, você tem a Esther Dewak, sei lá como é o nome dela, ministra da Gestão, você tem o Márcio França, ministro do Empreendedorismo, e ainda tem outro aqui que eu tô esquecendo. Ministério, pelo amor de Deus. Só na área da economia. Caramba. Aí, até do ponto de vista administrativo, é um negócio meio confuso, porque o cara é governador do Quem estado, faz o quê? aí ele precisa de um problema na economia. Ele vai tem falar que com passar em quem? 3 ministérios. Mas a burocracia é a mãe da corrupção, né? A gente tem que lembrar isso. 100%. Então, a burocracia é a mãe da Sem corrupção. Então. Mas, enfim, voltando lá à pergunta qual foi Do impeachment, se tu acha que... do impeachment. O que eu tava te falando é que a Dilma, ela era, isso é um Sim. fato, ela sempre foi bem menos política do que o Lula. Ela sempre foi. Tem menos tato, né? Tem bem menos tato, ela sempre foi. Ela é o tipo de pessoa que Chucra, assim. sempre todo mundo falava que Politicamente nos falando, bastidores ela gritava e, Sim. né? O que eu escutava na época do impeachment da Dilma é que o Lula, né? O pessoal comparava ela ao Lula, né? Dizer, o Lula, todo final de semana, recebia os deputados no Palácio da Alvorada, fazia churrasco para todo mundo. Aquele jeito dele cachaceiro. E a gente pagando. E a Dilma nunca recebeu ninguém para fazer Olha aí. churrasco. Tá? Mas a Dilma fazendo churrasco pro povo no Palácio da Alvorada. Isso é um desastre. Mas tudo bem. Então, realmente, assim, o Lula, ele tinha uma relação diferente, até do ponto de vista, né, de mensalão e de coisas que ocorreram no governo dele, do que da Dilma, que era mais inábil do ponto de vista político. Mas agora eu acho que o Lula tá com a sanidade mental dele nos pés, né? Eu não acho que ele tá bem de saúde, não. Ele tinha que estar cuidando da saúde dele, não fazendo tanta besteira como ele tá no Brasil. Agora, eu acho que o grande erro dele, e aí eu acho que ele perdeu a mão, porque eu escutei isso, eu não lembro de quem, mas de um político que governou um estado 2 vezes, em Brasília. E ele disse assim, Carmelo, eu nunca vou voltar a governar o meu estado. Aí eu falei, rapaz, o cara foi governador 2 vezes, acho que ele era senador da República na época. Aí eu perguntei, por quê? Aí ele, porque eu já governei 2 vezes. E eu sei que se eu tiver um terceiro mandato, ele não vai ser melhor do que o meu primeiro e que o meu segundo. Porque é difícil você superar o seu trabalho iniciando um ciclo. Né? Você voltar a governar uma prefeitura, uma cidade, né? Um estado, um país, pela terceira vez, você tem que superar o seu início O seu sarrafo já é de mais ciclo, o alto. seu início de projeto. Verdade. Mais É, difícil. é fim de ciclo, é fim de ciclo. Tá. E o Lula, para mim, é fim de ciclo. Não tem vida longa na presidência ou na política. E o grande erro dele, para mim, foi ter prometido o céu. O Lula prometeu o céu na eleição. Disse que o pobre ia andar de avião. Aí as passagens subiram 16% em um Cara, ano. passagem, ele disse que nem tem um projeto de um passagem. De R$ 200 para viajar. Pô, Tá aí, até agora tô esperando essa patinando. passagem. Até agora tá patinando. Então ele prometeu muito. Picanha e cerveja. Vai ter Picanha picanha e barata. cerveja. É um negócio abstrato, né? Ele cara, cria um imaginário, picanha e cerveja. Quando não acontece, o povo se revolta. O povo não engole aquilo. Tem gente que tá. Cadê minha picanha e cerveja? Sem falar que se acontece, Não sai. gera uma série de outros problemas. Imagine aí, você Entendeu? ter passagem a R$ 200. Vai voltar o caos aéreo lá de Vai 2000 voltar e o pouco. caso aéreo. Loucura. Complicado. É Não complicado. é Então, assim, simples, né? não é um estralar de dedos. E o Lula muito bem sabia disso, porque ele já foi presidente do Brasil. Ele sabe como é que funciona a burocracia na máquina pública, ele sabe como é que funciona administrar um país, ele já sentou naquela cadeira. Então ele chega e promete picanha e cerveja como um estralar de dedos. Olha, você vai votar em mim, você vai ter picanha e cerveja. Não existe. Então tá aí, o desemprego crescendo, as passagens ficando mais caras. E aí, e o Brasil? Ele atacou ali o imaginário do brasileiro médio e as pessoas acharam que era aquilo por aquilo, que ia conseguir chegar de qualquer jeito. Ele criou um imaginário pós-pandemia, o Brasil se recuperando de uma crise, se recuperando muito melhor do que outros países do mundo. Então ele cria um imaginário de que as pessoas, muitas das vezes, né, sofrendo muito ainda por algumas pessoas que perderam na pandemia, né, as pessoas em uma situação de certa vulnerabilidade, depois de um momento difícil. Então ele chega e fala, ó, vai vir o céu agora, picanha e cerveja para todo mundo, vocês vão beber no final de semana, o povo vai voltar a ser feliz, vão viajar de avião, e aí não acontece, aí o povo quebra a cara. E a Dilma, ela em 2014, para se reeleger, ela fez algo parecido, ela foi para televisão, antes da eleição, acho que foi março, junho, e ela disse que a conta de luz ia ficar mais barata no Brasil, e ela reduziu a conta de luz na canetada. Em 2015, vocês lembram da crise do sistema energético, faltando energia direto no Brasil, porque ela fez essa estripulia para se reeleger, e se reelegeu por muito pouco.
né? Aquela briga lá dela com a Aécio, que ela ganhou por muito Não, pouco. e ela se elegeu porque o AS também, pelo amor de Deus. Ela não Pois tinha é. concorrente, né? Pois é, Porra. complicado. Mas agora é um cenário parecido, Agora, né? agora dá pra ver que a gente avançou, né? Nesse sentido. É, Isso que eu ia falar. Eu acho que a gente. Agora a gente tem oposição de fato, existem pessoas que podem lutar contra isso, né? Cara, Graças a Deus. Tu falou de oposição, agora vindo mais para um lado regional estadual aqui. Como é que vai ser? Tu tá por dentro com certeza deve estar por dentro de candidatos da prefeitura aqui, porque o que eu fiquei sabendo ontem, antes de ontem, eu fiquei de cara, eu falei, porra, mas era pra direita tá mais juntinha e tal, tá meio que, se for o que eu tô Disperso. pensando, né? Tá meio disperso, isso pode dificultar. Tu tá sabendo? olha, o que é que eu penso aí sobre isso? Eu até era pré-candidato também a prefeito até ano passado, e aí um acordo em que eu assumi a presidência do PL, partido, tô rodando aí o estado todo, muito trabalho pela frente, né? O André Fernandes assumiu esse posto de pré-candidato do nosso partido e é o pré-candidato do Partido Liberal. O que é que eu penso sobre isso? Nós temos um grupo político no estado que já governa o Ceará há muito tempo, do PT, do Cid, do Camilo. Temos o Sarto, que era parte desse mesmo esqueleto e agora não faz mais parte desse grupo, né? Eles romperam, brigaram e tal. Mas nas eleições anteriores, eleição do Capitão Wagner em 2020, Capitão Wagner em 2016, 2012, né? Quando tinha na época o Moroni, Inácio, Roberto Cláudio, Mano candidato, 2008, a Renata Valesiane. Nunca esse campo político ideológico, mais à direita ou de oposição ao PT, né? Nunca teve opções. Era sempre uma opção, duas opções. Não tinha mais de uma opção. E sempre o lado do governo, que era o lado do poder, o lado do Estado, tinha 4, 5 pré-candidatos. Na eleição do Sarto, 2020, que eles estavam todos unidos, né? Camilo, Ciro, Cid, etc., Sarto, eles tinham o Sarto, que era pré-candidato a prefeito, o Samuel Dias, que era secretário de infraestrutura do Roberto e era pré-candidato, o Edivar Alencar, se não me engano, tinha sido secretário de Educação, era deputado federal, também era pré-candidato, e tinha outro, Salmito, sei. era pré-candidato. Tinham 4, que era ex-presidente da Câmara, deputado estadual na época, 4 pré-candidatos. E a gente, em 2020, é o capitão. Só. Pronto. Não tinha mais ninguém, tinha o capitão. Então o capitão ele exerceu um papel muito importante em representar essa oposição ao PT em 2016, sozinho. 2020, 2022 sozinho, né? Assim como outros representaram em 2010 antes do capitão chegar, né? E é cíclico, né? Esse cíclico representativo ele passa, ele muda e os políticos têm que compreender quando que esse ciclo vai de fato ultrapassar para uma nova fase, né? Tem que sair, né? Exatamente. Então nós temos hoje um cenário onde não me entristece que nós temos 3 pré-candidatos do campo à direita de partidos diferentes. Antigamente era todo mundo num partido só. Agora tem 3 partidos. Então mostra o quê? Que a gente cresceu, mostra musculatura, mostra que ao invés de um nome, a gente tem 3, 4, 5 com musculatura, com força, chance de chegar lá. Possibilidade de chegar lá. Então nós temos o senador da República, o Girão, que está no Partido Novo. Nós temos o capitão do União Brasil, foi deputado federal, foi candidato a prefeito, representou esse voto oposicionista nas últimas eleições. E temos o André, que é um nome novo, né, um nome que está crescendo aí nas pesquisas de opinião. Então, nós temos 3 nomes, que foi o deputado federal mais votado do Estado. Então, muito forte. Temos 3 nomes de peso, 3 nomes que podem representar muito bem Fortaleza. Então, dentro desse cenário, não me entristece nós termos mais de uma opção. O que é que me preocupa? É a gente ir até a eleição com esses 3 nomes se apresentando como candidatos. Sim. Como pré-candidatos é natural. É isso que eu tô falando mais. Levar até a eleição, aí pode configurar um risco da gente entregar um segundo turno, por exemplo, para o Sarto, que tem a máquina da prefeitura, e para o Evandro, que vai ter a máquina do Estado. E a gente ficar de fora. É muito ruim. Aí é catastrófico para esse campo político. A direita a gente não pode deixar que isso aconteça. Sim. Então, eu vejo com naturalidade. Cada partido ele tente, de uma certa forma, apresentar o seu nome e viabilizá-lo até o período da convenção, que é julho, agosto. Mas até lá a gente tem que sentar e tem que ver qual é o que se viabilizou. Qual dos 3 que tem mais potencial e mais chance. O André trabalhando, fazendo um belo trabalho, o capitão e o Girão também estão trabalhando para tentar se viabilizar. Daqui para julho é hora dos 3 sentarem, conversar com maturidade, né? Eu como presidente estadual do partido, o capitão que é o presidente estadual da União Brasil, a gente sentar, o Girão, o André que é pré-candidato pelo PL, a gente sentar e dizer, ó, e aí, vamos ver a pesquisa, quem cresceu, quem tem mais chance, quem tem menos rejeição. Não é só quem tem mais ponto, é quem tem menos rejeição. Esse é um ponto muito Porque não adianta você liderar e ter uma rejeição mais alta. Quem tem mais chance de ganhar? Eleição não é matemática, não é 1 mais 1. É uma série de fatores.
Então não dá para você chegar lá e dizer, não, fulano tá liderando, é ele. Ou então, fulano tem uma rejeição alta, não é ele. Também não, tem que ter critério. Tem que ter critério para ser analisado. Então, o que eu defendo e o que eu vou buscar enquanto presidente estadual do PL é isso. É o diálogo entre essas três forças. Me dou muito bem com o capitão, muito bem com o Girão, com o André nem se fala, é do meu partido. Então, a gente vai dialogar com essas forças para buscar a unidade. Agora, é natural, cada um vai apresentar sua pré-candidatura, vai tentar mostrar para as pessoas que é viável. Então, eu não... Entendi, mas entendi tua Não vejo resposta. preocupação Tipo, agora, na mas candidatura, sim, é uma preocupação. é se não importante se- que a gente esteja junto. É importante. entendi. Isso eu também é o que eu É tava pensando. importante. Mas ter muitos nomes apresentados como pré-candidatos não é ruim. Não. Mostra força, mostra Fato. tamanho. E quando todos, porventura, né, se isso vier a acontecer, que não é certo, mas se todos vierem a se unir em torno de um nome, mostra naquele nome que os outros dois se uniram, também musculatura, força Sim. e Coesão, e né, dá do grupo. perto da convenção, perto da eleição, ainda mais força para aquele nome que numa Total. avaliação teria mais chance de ganhar. Então, é bom para todo mundo, Cara, é bom para Fortaleza. essa discussão que a gente está tendo é muito interessante. Eu estava pensando aqui agora, que eu acho que por conta de vocês, esses jovens políticos que vieram com conteúdo, que vieram muito forte nas redes sociais, hoje a sociedade, eu não falo só do lado da direita, mas do lado da esquerda também, discute muito mais política. Faz muito Sim. mais parte, né? E tem interesse Dia a de dia. discutir, de aprender do que antigamente. Porra, eu quando tinha 15 anos, Sabia de nada, né? porra. Queria Tu saber com jogar. 15 anos tava na. Com Tu 15 disse, anos eu tava fazendo discurso em reunião. 15 anos eu não sabia, se duvidar, quem era o presidente da República, velho. Eu- Mas hoje, É. o cara com 15 anos, ele já se interessa mais. Ele já sabe. Ele tem a opinião Ele política quer dele. Não, direcionar. e o pior, o presidente, porque numa eleição expõe muito, né? Então você é candidato a prefeito, a governador, a presidente, tem adesivo em todo canto, seu pai tem um adesivo e tal. Então Sim. é mais fácil, né? A pessoa saber quem é. Agora, um ministro do Supremo, ninguém sabe, né? O presidente Perfeito. indica, o Senado Perfeito. aprova, ele é empossado. Como é que um jovem vai saber quem são os 11 ministros da Suprema Corte do país? Não vai. E Sabe hoje quem são os não outros da seleção. E hoje é mais fácil saber quem é que está no Supremo que quem é que está na seleção. Então, assim, Total. talvez pela TV Justiça, né, que tá aí, né, e acaba, né, expondo na televisão. Então, Sim. antigamente não tinha, né? Então, é até uma reflexão, uma pergunta que eu me faço, né? Do que é melhor, né? Se é com TV Justiça ou não. Porque tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é porque a população consegue assistir, ter lá, né, aquilo tudo exposto, a fundamentação, os votos todos, e tal, faz parte, é bom para a democracia, aquilo ali tá exposto, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que acaba trabalhando negativamente as vaidades. E aí a pessoa tendo uma televisão ali para se projetar, eu acho que acaba em alguns momentos É o ônus e o bônus, confundindo né? as coisas e talvez exagerando em algum momento. Eu Então, acho. eu não tenho ainda essa reflexão concluída Madura. na minha mente, mas eu penso muito sobre isso também. Cara, tu entrou no STF aí, vamos falar um pouco sobre o STF. Eita, polêmica. Vai com calma aí. Não, eu vou com calma também, porque eu também não posso falar muito. Ele é advogado, rapaz. Cara, mas o que eu já fui notificado pelo OAB, tu não tem noção. Foi Parece mesmo. contigo aí, Ah, querendo tocar assunto. Não acredito, né? Por isso que eu devo ter cuidado com o que eu vou falar. Mas assim, é notório que o STF nos últimos meses, ele vem tendo eu vou te dar um exemplo do Monark. Monark. O cara tá nos Estados Unidos. O cara tá nos Estados Unidos, o cara nada a ver. Cara, as decisões que o Supremo Tribunal Federal tiveram contra ele, eu achei completamente absurda, sim, literalmente. É uma espécie de um, não sei se tu chegou a ver, mas é como se fosse uma pena de morte, literalmente, da pessoa. É um banimento eterno. O Código Penal não deixa nada ser eterno, né? Tem um limite de pena, que é 35 anos agora, e o dele foi eterno. Eterno. Cara, e são coisas que acontecem agora no STF que são literalmente novas. Todo dia é uma coisa nova, um entendimento novo, enfim. E eu acho, não tô nem entrando em mérito de esquerda ou de direita, mas eu acho isso uma insegurança jurídica gigantesca pra todo mundo, velho. Pra galera de esquerda também. Sim. Tipo, o cara que tá lá apoiando, batendo palma, que é da esquerda, pode ser amanhã com ele. Total. O que é que tu dentro do que tu pode falar, Rapaz, mas o que tu tá achando do STF assim? eu acho o seguinte: tem muito excesso, muito exagero, muita vaidade e acaba prejudicando todo o processo. Então você pega 2019, começo do governo Bolsonaro. Hoje nós temos esse inquérito dos atos antidemocráticos, Uhum. né? Supostos atos antidemocráticos. De janeiro, né? E ele começou, na verdade, desde antes do 2 de janeiro, porque eles investigam aqueles inquéritos das fake news de 2019 Sim. e tudo mais e tal. Que é o mesmo inquérito, né? Porque eles julgam como ataque às instituições. Então, o inquérito das fake news aberto em 2019,
o inquérito dos atos antidemocráticos que passou a investigar o 8 de janeiro, é uma coisa que vai se comunicando, né? E o relator é o mesmo, Alexandre de Moraes. Então, Uhum. enfim, como é que isso aconteceu? E para mim, ele começou errado, né? Do ponto de vista jurídico, não é a opinião minha, porque, não, esse inquérito está investigando gente que eu conheço. Tem nada a ver, eu tô falando que uma opinião com base em fatos. Esse inquérito ele foi criado na canetada, sem provocação, né? Porque o Supremo tem que ser provocado. Ele foi criado na canetada pelo então presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. Uhum. Decidiu criar um inquérito. Ok. E o Dias Toffoli, então presidente, ele escolheu o ministro que ia relatar, traindo o princípio do juiz Já é natural. uma loucura. Então ele escolheu o relator, que foi escolhido o ministro Alexandre de Moraes. O regimento do Supremo, ele abre uma exceção para que isso ocorra. Aconteça. Uhum. Para que isso aconteça. Qual é a exceção? Se aquele crime tiver ocorrido dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal. Então, se um crime ocorre dentro do Supremo, o presidente do Supremo abre um inquérito, diz quem vai ser o relator e aquele crime é investigado. É a única exceção que o regimento do Supremo permite. Aí você pega um caso desse e vê a justificativa. Inquérito das fake news, que depois evoluiu para atos antidemocráticos. Se aquela fake news, se aquele ataque à democracia ou à instituição ocorreu na internet, ele está na rede mundial de computadores. Então ele foi visto dentro do Supremo. Então, com base nisso, abriram um inquérito na canetada, escolhendo o relator, porque aquilo ali teria ocorrido dentro do Supremo, porque está na rede mundial de computadores. Olha a fragilidade que isso dá ao processo. E o perigo, porque tudo está na internet hoje em dia. Total. Você vai abrir inquérito na canetada porque você viu no computador É uma insegurança. uma senhora com a bandeira do Brasil, de 70 anos, falando mal do Supremo. Que é o direito dela, ela pode É o ter direito opinião. dela. E teve muita Então, gente que assim, falou que eu vi advogados. Começou errado, sabe? Eu vi advogados que falaram comigo que eu tenho um aluno, inclusive, que ele foi advogado de uma pessoa que foi presa lá em No Rio de Brasília por Janeiro. conta disso. Ele falou, cara, não, é real, a gente não tem acesso a Não tem nada. acesso. Acredita? É. Não tinha acesso. Cara, o que é que eu faço? Eu falei, bicho, também não sei. E o que eu lamento, e aí tu falou na OAB, aí abriu a porta para eu falar também, é que o silêncio da maior parte da OAB. Algumas ordens de alguns estados, De estados, isso. eles têm se posicionado, mas a nível Brasil não, né? E isso é lamentável. Você vê Com certeza. a ordem dos advogados do Brasil aceitar que um advogado ele tem o seu direito enquanto advogado e o direito do seu cliente, né? Tá sendo impedido. Cara, loucura. Tá sendo impedido de exercer o trabalho dele, né? E agora você vê, a OAB teve um posicionamento recente, né? Porque teve essa operação aí contra o Bolsonaro, o Valdemar, algumas pessoas do partido e tal, e proibiram até os advogados De ter se contato. comunicarem, né? E aí eu vi Não, a OAB isso aí soltar foi- uma nota. Isso aí foi Uma loucura. nota. Como é que o advogado fica proibido de conversar com o outro? Muitas vezes, em outros processos, eles podem precisar se Não, isso é comunicar. loucura. E você proíbe dois profissionais de se comunicar porque eles defendem pessoas que estão investigadas no mesmo inquérito, no mesmo processo. Isso não existe. Cara, e sabe qual é o pior? Eu vi um Instagram jurídico que botou assim, vitória da OAB. Aí falou, olha, o STF autorizou e tal, que o advogado ele pode, né? Meu irmão, vitória Vitória de quê? da OAB, porque a OAB É soltou uma uma nota. prerrogativa. A OAB soltou uma nota. Foi, soltou. É. É uma prerrogativa nossa, cara. E é uma insegurança muito grande do advogado. É muito difícil ser advogado assim lá. Realmente deve ser Mas foda. pior é ser professor de direito constitucional. Como é que você Todo dia explica? muda. Diabo. É. Pior, bom, É uma insegurança grande, velho. Eu acho que... E repito, eu vejo muita gente de esquerda falando que tá tudo certo, né? Não, Sim. tá tudo certo e tal. Cara, amanhã pode ser o inverso. Então tem que ter uma Exatamente. segurança jurídica, meu irmão. É Exatamente. assim, vai ser assim. Meu amigo, Acabou. o Moro, o Sérgio Moro, anularam tudo porque ele conversava com o procurador. Isso é normal, é. O Sérgio Moro, juiz, e o Dallagnol conversavam, né? Que foi aquele escândalo do Intercept. E agora que a gente tem Verdade, é. o relator que acusa, que faz tudo, porra, Não, mas isso aí, cara, É difícil de entender, viu? é cíclico, né? É cíclico. Então, talvez Vamos torcer. daqui a um tempo Exato, se anule tudo. exato. Se anule tudo. Porque tá errado. Do ponto de vista jurídico, tem muitos erros. Muitos erros. E vai ficar sempre nessa, porra, tem que ter, Se o Moro errou porque conversou com o Dallagnol, o Alexandre, então, cara, complicado. situação delicada. Já entrando nesse tema, falar sobre tua cassação. Bora pra cima. Explica, Rapaz. explica
primeiro o que é que tá acontecendo. Tenta explicar de uma forma didática Show. pra galera. O que é que Vamos lá. aconteceu aí? Explicar para vocês o que é que está acontecendo desde o princípio, né? Eu era vereador, decidi ser candidato a deputado estadual, me filiei ao Partido Liberal, partido do presidente Bolsonaro, ele se filiou, eu acompanhei ele, também filiado ao mesmo partido. Fui candidato a deputado estadual, PL teve uma chapa cheia de pessoas, cumpriu a cota de gênero, existe isso, uma lei das cotas, de 30% das vagas daquele partido ser preenchida por mulheres ou por homens, porque a lei das cotas diz que se for 70% de mulheres e 30% de homens também preenche a cota, mas se for 80% de mulher e 20% de homem também é fraude à cota de gênero. Então é interessante essa observação. Né? Eu estou tendo muito contato com isso, então acabou que eu fui atrás bem a fundo, né? Então, assim, o PL cumpriu 30% de vagas dentro da chapa para candidaturas femininas. E cumpriu também a do recurso, porque diz que 30% do recurso do fundo partidário que o partido recebe tem que ser destinado a candidaturas femininas. Também cumpriu. Pra você ter uma ideia, a deputada Marta e a deputada Silvana, que foram eleitas pelo partido, receberam, se não me engano, 1 milhão e tanto. Eu recebi 100 mil e o Alcides, que foi eleito, recebeu R$0. Acho que a gente podia reclamar, né? Porque elas receberam mais do que a gente, mas enfim. E aí estão acusando o PL de ter organizado candidaturas fictícias. 1 mês e meio depois da eleição, eu estava eleito, deputado mais votado do Estado, a deputada Marta, a mulher mais votada do Estado, a deputada Silvana, a segunda mulher mais votada do Estado, do PL, e o deputado Alcides também com 79 mil votos, né, quase 80% do quociente eleitoral, que é o número de votos que um partido precisa fazer para eleger um deputado, uma cadeira. Então, deputados muito bem votados, 4. 1 mês e meio depois da eleição, a eleição foi no começo de outubro, isso foi em meados de novembro, lá para o dia 15 de novembro. 2 mulheres procuraram a Procuradoria Regional Eleitoral para fazer uma denúncia anônima. Denunciaram e aí o procurador pediu para ouvi-las. E elas foram lá e para o procurador disseram, fomos candidatas fictícias, laranja, etc. e tal. Tudo bem, começou um processo orquestrado pela federação do PT, do PV, que está na federação, e tem outro partido, se não me engano, é o PCdoB, que é a federação dos partidos. Eles pediram a nossa cassação no Tribunal Regional Eleitoral, com base nessa acusação dessas 2 mulheres que teriam sido candidatas fictícias pelo PL. Uma tirou 113 votos, a outra tirou 30 votos. Eu não conheço uma pessoa que tenha 10 votos sem saber que é candidata sem Gente, pedir é voto. impossível. Eu até brinquei aqui no começo Não tem como que eu quero o número dessa pessoa, porque deve ser um número de sorte, porque a pessoa tirar 113 votos sem saber que é e sem pedir um voto, Cara, ela era para ter sido a mais votada no meu lugar, porque se ela tivesse pedido voto, ela tirava 200 mil, 300 mil. qual era o fenômeno. número? Tu sabe, tu lembra? Uma delas era 22777. Quem é que vota? Uma coisa é você votar 22222. Agora você vai 22777 Por acaso. por acaso, porque você saiu de casa, foi pra urna pra votar e apertou 22777. Não existe. Mas tudo bem, né? Vamos bola pra frente. Depoimento, elas disseram que tinha sido fictício. Aí vamos investigar. Quando é que se configura, nos outros casos, né, candidatura fictícia? Poxa, a mulher foi lá e tirou 0 votos. Poxa, estranho. Nem ela votou nela mesma. Então, é esquisito. O marido era candidato e a esposa também era candidata. O marido foi eleito, a esposa tirou 10 votos, 5 votos. Também é esquisito. Porque ela foi ali claramente para beneficiar a eleição do marido. Então ela foi ali, tirou 0 votos, ela não foi votada. Não é o caso É 100% das fictício. mulheres do Partido Liberal. Não é o caso. Então é completamente diferente. Então elas foram lá, disseram, teve todo o processo. Né? Inclusive tem uma nulidade no processo, a gente trocou um embargo aqui, enfim, mas é quase um tema para outro podcast, porque tem muita coisa para falar. Mas aí tudo bem. No depoimento, que é um depoimento muito contraditório, o nosso próprio advogado questiona, né? Pô, mas você foi para a convenção? E aí, pra você ter uma ideia, essas 2 mulheres, uma delas foi internada com esquizofrenia e não pôde participar do depoimento, falava uma coisa no dia, na outra dizia outra coisa e tal, mudava. Então ela não pôde participar, que é uma delas. A outra participou do depoimento, eu estava lá, eu acompanhei tudo. E o nosso advogado pergunta, você foi para a convenção do partido? Porque um partido tem que fazer uma convenção para lançar os candidatos. Você foi para a convenção? Fui. Onde foi a convenção? No Eusébio, no ginásio. A mulher responde. E você assinou o seu registro de candidatura, a ata da convenção? Assinei. Então qual é o problema? Não, mas eu assinei, mas sem saber o que estava fazendo. Eu assinei sem saber o que eu estava assinando. Eu fui para a convenção, mas eu fui só para ir, eu não fui para ser candidata. Eu fui só para ir. Estava lá acompanhando.
Você já foi candidato em outra eleição? Fui. A vereadora, na eleição passada. Por qual partido? Pelo mesmo, pelo PL. Qual vai ser o número? O mesmo dessa para deputado. Porque ela pediu. Ela pediu. E quem me disse isso foi o então presidente do partido, o Arcelon. Ela pediu o mesmo número da outra eleição. Porque Cara, ela já tinha sido candidata a vereadora. Então ela foi candidata a vereadora pelo PL, na outra ela foi Uhum. candidata a deputada. Foi votada, foi pra convenção, assinou o registro de candidatura, Fez tudo, né? fez tudo o que deveria. ou Aí seja, tá tendo uma presunção tá inversa. tendo uma presunção inversa. É. Então, aí, beleza, candidatura fictícia, porque ela tirou pouco voto. Pouco voto. Teve uma candidata do Partido Cidadania. É federado hoje Cidadania e PSDB. Arlete Freitas, se não me engano. Tirou 17 votos. Aí eu tenho o direito de caçar as duas deputadas mulheres eleitas por esses partidos, a Emília Pessoa e a Luana Ribeiro, porque teve uma mulher no partido delas que só teve 17 votos. Aí já pensou se essa mulher disse que não queria ter sido candidata? Rapaz, Aí o TRE vai caçar duas mulheres Isso, eleitas. nenhum deputado É um eleito. precedente perigosíssimo. Isso, é isso que a gente tava falando. Principalmente Total. no interior do estado, onde as brigas políticas 100%. locais elas são, É diferente. elas são mais enérgicas até. É. Né? Então, assim, imagina só um adversário político local chega e diz: vamos botar uma mulher. Total. Cara, isso é uma É um insegurança precedente absurdo. muito. E aí eu bato Absurdo. na mesma tecla. Pro outro Fácil lado prejudicar também. o outro, né, velho? Exatamente. Eu tô dando um exemplo aqui que hoje eu tô sendo vítima, mas que pode acontecer Pode ser com outra amanhã com pessoa. a cara da esquerda, Da porra. esquerda, pode ser. Caralho, E aí eu vou dizer que a eleição do cara é ilegítima, o cara que foi votado, caralho, velho. passou pela urna, E aí a soberania popular vai para o saco. vai por água abaixo. De que equivale o voto. Então, resumindo, o processo é isso. São duas mulheres que foram à Procuradoria Regional Eleitoral um mês e meio depois da eleição para dizer que não queriam ter sido candidatas. Aí deu tudo isso. Né? O depoimento completamente contraditório, ela mesma, né? Porque foi só uma que foi depois das duas. Ela mesma diz lá que estava na convenção. Aí fica a palavra dela contra a palavra de quem diz: não, você foi, você assinou, mas eu assinei, né? Mas eu não sabia o que estava assinando. Então, é muito frágil, né? Não tem pé nem cabeça. É uma coisa frágil. realmente muito frágil. Então você vai caçar uma chapa de 500 mil de votos. O deputado mais votado, a mulher mais votada, duas mulheres, as mais votadas do estado, porque duas mulheres disseram que não queriam ter sido candidatas, foram votadas, assinaram de candidatura, foram para a convenção. Não existe. É um absurdo o que estão fazendo. E se eu te contar o que eu já passei desde esse processo, você não acredita. É deputado dizendo que o outro colega que está interessado na minha vaga mandou o recado que já comprou o paletó. Que eu vou ser caçado daqui a um mês. Isso aí eu ouvi. Aí você vê com as coisas de Deus. É tudo no tempo de Deus, né? Se for Claro. pra ser, se não for pra ser, é tudo no tempo de Deus. Em maio do ano passado, foi quando o TRE nos caçou. E aí me disseram: olha, daqui a um mês o cara já comprou o paletó, vocês vão rodar. Tá aqui, eu tô aqui, tá com 1 ano e pouco de mandato e eu Nada. ainda tô trabalhando. Firme e forte, e se me caçarem é que eu vou trabalhar mesmo. Porque eu não me assombro com esse tipo de coisa, não. Eu não me assombro com perseguição, não. Mas tem uma coisa. Obviamente, a pessoa que não tem medo é insensato, né? Uhum. Eu não vou dizer aqui que eu sou um cara que não tenho medo. Eu tenho meus medos, claro, qualquer pessoa tem. Agora, eu tenho coragem de enfrentar os meus medos. E pode vir. Eu sou desassombrado, de verdade. Desassombrado. Tu parece o Nicolas nesse sentido, né? Às vezes o pessoal pergunta: Carmelo, tu não tem medo não do Alexandre de Moraes? Porra, Mandar te prender. eu não tenho motivo nenhum, eu não fiz absolutamente nada, mas não tá precisando fazer nada, né? Total. Não tá precisando fazer nada. Então, mas, meu irmão, eu não tenho medo. Eu não pretendo parar por conta desse tipo de coisa. Porque alguém pode fazer alguma coisa comigo. Tem parente meu que fica preocupado, né? Porque busque a pressão na casa de deputado, busque a pressão na casa de todo mundo. Imagina. Né? Meu avô liga: meu filho, tá tudo bem? Eu falei: eu vou tá. Ninguém fez nada, nem eu, nem ninguém, né? Um negócio assim, é achismo, porque um cara mandou uma mensagem pro deputado e falou: meu líder. Quantas pessoas me chamam de líder? E eu chamo quantas pessoas de meu líder? Como é que estão as coisas? É jeito de falar. Aí o cara faz uma busca e apreensão na casa de um deputado federal, líder da oposição, porque uma pessoa que estava no 8 de janeiro chamou ele de meu líder no WhatsApp. Quantas mensagens Cara, eu se tu parar pra recebo aqui, pensar. rapaz? Meu líder, meu chefe, meu irmão. É meu irmão de verdade. Não é, rapaz. Total. Então, hoje em dia, né? Enfim, É banal, né? Tem familiar meu que fica assustado, fica preocupado comigo. Eu digo: Imagina, rapaz, imagina. eu não me assombro, meu irmão. Eu Até não eu que não tenho sou medo. filho, Eu não tenho medo. Eu teria medo se eu tivesse feito alguma coisa de errado. Aí eu não teria nem medo, mas eu teria vergonha. Não é nem medo, é vergonha. O cara que foi preso porque roubou dinheiro público, Sim. é vergonha.
Não é medo de dormir num quartinho redondo e ver o sol nascer quadrado, não. É vergonha de ter roubado. É vergonha. Agora, medo de ser perseguido porque tá acontecendo um bocado de coisa no Brasil que eu discordo, que eu critico. Tenho não. Pode ir. Se quiser botar o chip preto em mim, não tenho medo. Não tenho medo. É triste, é revoltante, mas não pretendo me calar, não. Mas esse teu posicionamento é algo muito diferente dentro da política. Entendeu? Tu é o que eu sempre falo da vaca roxa dentro da política. Aquele político totalmente diferente e por isso que cresceu. Se destaca, né? É que se destaca, tu não é aquele político igual a todo mundo que vai chegar aqui de palitozinho. Sincero. Bizarro. Eu vou ser sincero sempre. Foda. Eu não tenho medo de ser sincero. Eu acho que o Bolsonaro foi justamente isso, né? Porque Crucificá-lo era por causa disso, né? muitos políticos chegavam na época da eleição, né? Photoshop e tal, todo diferente, não sei o que e tal. Pô, eu tô acima do peso e tal, não escuta ninguém. Mas eu vi a Cátia Abreu, né? A Cátia Abreu foi vice do Ciro em 2018. E eu lembro que rolou o meme, né? Postaram uma foto dela lá, posando, sentada numa cadeira, de camisa branca e tal, toda bonitona, né? Aí alguém fez a foto dela no dia lá da foto, tirando a foto da foto, né? Uhum. Aí pegaram a foto da foto e a E foto compararam. original e botaram na internet. Mas rapaz, político Parece outra pessoa. já tem fama ruim, né? Porque tem uma fama, meu amigo. E eu não julgo, tá? Eu não julgo. Porque os políticos fizeram tanta besteira que o povo tem razão É. de dar uma fama ruim aos políticos. E aí eu vou contar uma história aqui da eleição. 2020, minha primeira eleição de vereador. Eleição é uma caixa de ressonância. Você aprende muito. 45 dias é intenso, sabe? É o tempo todo, 24 horas ali. Você tem pouco tempo. Você percorre a cidade inteira, o estado inteiro, muito rápido. Eu percorro o estado inteiro, mas em um ano de mandato, fazendo articulação, fiscalização. Uma coisa é você fazer tudo em 45 dias. Rápido demais, né? E aí, minha primeira eleição de vereador. Nunca tinha disputado uma eleição, apesar de já ter feito campanha para outras pessoas, nunca tinha botado o meu nome, né? O meu na reta, né? Como diz o povo. Aí eu fui pro Mercado Central. Entrei lá e tal, já tinha ido no mercado, sempre gostei de ir no mercado, São Sebastião Central. Entrei lá, pra pedir voto. Panfleto na mão e tal. Fui pedindo voto. No terceiro box, o cabo olhou pra mim e falou: saia daqui. Aí eu falei: Foi o que eu fiz, né? eu fiz. Eu fiquei constrangido, né? Sai daqui. Eu falei: rapaz, cara, por que, rapaz? Eu conheço aqui meu trabalho e tal, né? Avaliar o voto. Não voto em ninguém, que vocês são tudo ladrão, tudo bandido. Vocês aqui, meu irmão, não quero nem que pise aqui na porta do meu comércio, que eu tiro aqui nas vassouras. Aí eu senti aquilo ali, aí o cara completou, disse, porque vocês só aparecem em época de eleição. Aí, pra você ter uma ideia, eu tive um insight. Você vê como você não deve banalizar a opinião de ninguém. Total. O cara deu uma opinião que, de uma certa forma, Que me muitas pessoas queriam constrangeu, dar. poderia ter me ferido ali, mas eu levei em consideração. Falei, muitos políticos só aparecem em época de eleição. Ele tem razão. Eu não tiro a razão do cidadão. Aí eu falei pra ele, falei, olha, comigo vai ser diferente. Eu vou voltar aqui ganhando ou perdendo, para agradecer os votos que eu tive, e se eu for eleito, eu venho prestar contas do meu trabalho. Pelo menos todo ano você vai me ver aqui com papel na mão prestando contas do meu trabalho. Eu fiz com 100 dias de mandato e com 1 ano de mandato, como vereador e como deputado. E aí, beleza, né? O cara olhou pra mim assim, depois com cara feia. Não acredito em vocês, não. Você é todo ladrão mesmo. Então eu falei, ó, beleza, eu sei que você não vai votar em mim. Mas pegue aqui meu panfleto, me siga na rede social. Que vai que eu sou eleito e você gosta do meu trabalho. No próximo você pode votar em mim, né? Vai que você gosta do meu trabalho. Aí o cara pegou o papel meio contrariado, botou no bolso. Continuei meu trabalho, percorri o mercado todo, fui embora. Passou a eleição, fui eleito. Com 19 anos de idade. Eu falei, rapaz, agora eu vou fazer o que eu disse, né? Imprimi os panfletos, pedi o meu pai um dinheiro emprestado para fazer, porque não tinha mais campanha, não podia mais ter doação, né? Eu pedi o dinheiro do meu pai emprestado, fui lá, imprimi os panfletos, fui pro mercado. Cheguei lá no mercado. Meu irmão, quando esse homem me viu, no primeiro box ele já me viu, ele gritou de longe. Não é que o menino voltou, ele deu um grito no mercado. O menino voltou, o outro do lado dele, já é campanha de novo? Não, ele voltou, eu só veio ele. Aí eu fui lá, agradeci todo mundo, né? Nesse panfleto, botei meu número de WhatsApp. E todo mundo que me encontra na rua, se eu estiver mentindo, você que já me encontrou na rua, pode desmentir. Eu dou meu WhatsApp. Eu digo, pegue meu WhatsApp. Tá aqui meu número, fale comigo. Eu salvo o contato e tal. Então,
Porque as pessoas querem um político próximo delas. Já chega de político encastelado, que fica dentro do gabinete, tem uma distância muito ar-condicionado. grande, O né, povo na gosta do político perto delas. E eu sou assim, eu gosto de fazer isso. Às vezes eu estou muito atarefado no gabinete, na assembleia e tal, projeto, sessão, comissão, não sei o quê. Eu paro, chego na minha equipe e digo, pai, vamos para a rua, meu amigo. Eu quero ir para uma praça tomar um café, sentar e ouvir do povo o que, é que o povo está achando, se o povo está gostando, se eu estou no caminho certo. Porque você tem que estar perto para ter conectividade. Isso é um perigo. O político vai para Brasília, se elege deputado federal, acha que é um rei. E lá a maioria é babão. Tem que ser sincero, a maioria lhe baba. Então você chega lá, é tapinha nas costas, dizendo que você está certo, que você vai ser presidente da República. Muitas vezes não é. Você está indo por um caminho fazendo besteira que só. Então você tem que voltar. Na política tem muito babão. Então se tem muito babão. E baba muito. Então se você se permitir ser babado daquela maneira e acreditar no babão, você vai se deslumbrar e vai quebrar a cara. Então, o que é que eu faço? Tô muito aqui no gabinete e tal, mas vamos na Cidade 2000 tomar um pastel. É bom, viu? É bom demais, é por isso que eu tô vamos na beira-mar dar uma voltinha, vamos no Lago Jacaraí, vamos na feira da Messejana. É o que eu faço. Por quê? Porque eu vou lá e escuto. Prestar contas é a melhor coisa que eu faço no meu mandato. Porque eu sei exatamente o que é que o povo tá querendo. Eu sei exatamente, rapaz, essa fiscalização que eu fiz, o povo gostou. Por quê? Porque o povo está precisando de alguém que vá lá e fale da UPA, do posto de saúde, do Gonzaguinho, do Frotinho que fechou, da emergência Tu vai que tá descobrindo lotada. as dores. As dores. E o político, o bom político, ele tem que fazer Tem que isso. saber. É as dores do povo, é o calcanhar, o que tá ali apertando. Então eu fiz isso. Aí na campanha de deputado foi bom, né? Porque eu cheguei lá no mercado, não precisei nem pedir o voto. O cara virou meu cabo eleitoral. Pai, esse aqui pode votar, que esse aqui vem, volta, agradece. Esse aqui é diferente. Então, é muito bom, né? É igual o comerciante, né? A propaganda, quem faz é quem compra e o boca a boca é tudo, né? É igual na política, é igual na advocacia. Total. Né? Boca a boca sempre vai funcionar. Cativar o seu cliente, o seu eleitor, aquele que confia em você, né? Total. Cara, mas é muito massa o nosso papo, já estamos com mais de 1 hora aí. Tá com mais de 1 hora já? Já. Rapaz. Tem que marcar o segundo, que tem muita Tem que coisa que eu queria marcar. contar ainda. Cara, mas pra gente finalizar, dá uma mensagem pra galera aí. Imagina que tu tá numa propaganda de TV. É o tempo aí. Propaganda de TV. O que tu falaria agora pro... Todo Olha, mundo tá assistindo. eu quero dizer o seguinte, às vezes não é fácil. É difícil. Nada na vida é fácil. Às vezes você vê uma pessoa alcançando um sucesso, uma vitória, aí você pensa, se eu tivesse ali, né, podia ser eu, podia ser você, mas não pense que aquela pessoa não ralou para chegar onde ela chegou. Foi difícil, foi duro. Então, acredite. Acredite no seu sonho, no seu potencial. Você que é jovem, que está me assistindo, imagine quantas vezes eu ouvi que era impossível um menino de 15, 16 anos, ativista, novo na época, chegar ao posto de deputado, vereador mais novo das capitais do Brasil, mais novo de todos, deputado mais votado do estado. Eu ouvi de tanta gente que era impossível, eu acreditei. Eu falei, rapaz, eu vou acreditar. E quando você acredita, quando você é o primeiro a acreditar em você, as outras pessoas começam a acreditar em você. Se nem você acredita em você, esqueça, não vai dar certo. Isso é um fato. E eu acreditei, eu falei, rapaz, eu vou pra cima. Se não tiver de ser, não foi, mas eu vou pra cima. É possível. Deu certo. E eu tô fazendo esse trabalho como deputado e realizado, né? Pô, tô casado, tenho minha esposa, meus pais, quem tem pai e mãe vive, né? A melhor coisa que tem no mundo, meus pais, meu sogro e minha sogra, que são para mim outros pais também. Então, eu tô construindo minha vida, minha família, tô muito feliz. Sabe, tô fazendo meu trabalho, aquilo que eu julgo ser correto, sabe? Sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar ofender ninguém, sem precisar fazer tripulia nenhuma, fazendo o que é certo. Então, o meu recado para você que é político, você que não é político, você que gosta de política, você que não gosta de política, acredite no seu sonho, no seu potencial. E você que acredita na política, que gosta de acompanhar a política, às vezes você vê determinado cenário, determinada situação, e dá vontade de desistir, eu sei. Às vezes eu vejo uma coisa e digo, puxa vida, será que isso vale a pena? Vale a pena, tudo é cíclico, tudo passa. O bem ou o mal. Você está no auge da sua vida, vai passar. Tenha a humildade de saber. Quando isso aqui passar, meu amigo, eu quero ver quem é meu amigo de verdade. Aquelas amizades verdadeiras. Preserve aquelas pessoas que estão do seu lado, mesmo quando você estiver no auge,
Porque quando você tiver em um momento de dificuldade, são elas que vão estar do seu lado. Então você que acredita, saiba, tudo é passageiro. Lula é presidente, é o mano governador, rapaz, tá esse caos, vou para fora do Brasil. A Dilma era presidente, ela foi impeachmentada, Bolsonaro foi eleito. Quando que a gente ia imaginar que o Bolsonaro ia chegar na presidência? Nunca. Hoje ele já chegou e vai voltar, então veja só, tenha esperança. Eu acho que a gente não pode perder a esperança que pulsa em nosso coração. Se a gente perder, aí acabou, aí não tem mais graça, né? Mas se a gente tiver esperança, resiliência, força, saber que tudo é passageiro, e quando você sabe que tudo é passageiro, isso lhe deixa forte para o momento de dificuldade, que você sabe que vai passar, e lhe deixa consciente no momento de auge, Do auge, porque você sabe que aquilo também vai passar. também pode passar. E você vai ter os seus amigos, a sua família, aqueles que estão do seu lado, é o que vai ficar. O babão não fica, né? Total. O babão não fica. Então, o que eu digo a você é isso. Você que, independente da profissão, independente do sonho que tem, persista. E você que acredita na política, saiba, tudo é passageiro, vai passar, o PT vai sair da presidência, vai sair do governo. Nós vamos chegar e vamos sair também um dia, porque é passageiro, vai passar. E é isso, a gente vai construir, vai deixando nosso legado, vai construindo aquilo que a gente julga como positivo, e as pessoas estão aí para nos julgar mesmo, para dizer se tá bom ou não tá bom, né? E eu, como político, representante do povo, estou aqui para ser julgado diariamente pelo povo, né? E estou aqui à disposição, você que gosta do meu trabalho, conte comigo na Assembleia, conte com o Partido Liberal no estado do Ceará, e vamos fazer tudo que é possível para melhorar a vida do cearense, a vida do fortalezense. Grande abraço e obrigado mais uma vez Tamo junto, eu que pela agradeço. oportunidade aí, pelo bate-papo, hein? Só pra fechar. Tem uma plaquinha ali fora, tu vai ver quando sair, Uma plaquinha? que representa muito o que tá falando, que é mais divertido fazer o impossível. É isso mesmo. É mais divertido fazer o Porque o impossível. possível todo mundo faz, né? Total. O impossível, É diferente. Tu tá se diferente. provando aí, né? É diferente. Fez o que todo mundo julgava ficar impossível, né? Tinha gente no Sim. colégio, pra finalizar, Total, imagino que demais, velho. chegava Falar pra mim sobre isso. e brincava, né? Ó o deputado, né? E achava graça, né? Aí, pô, Aí hoje, virou deputado, né? Pô, assim, o cara brincava, dizia, ó o deputado, achava graça, fazia uma piada, né? Eu imagino, tu deve ter sofrido no colégio nessa época aí. Mas eu não tava nem aí, pô. Não, Eu achava total. graça também, entendeu? Porque meus amigos, até hoje são meus amigos, eu achava graça. Porque, rapaz, eu nunca. A pessoa faz um comentário pra lhe atingir, pra tentar lhe ofender, pra tentar lhe diminuir. E eu, principalmente depois que eu entrei na política, eu aprendi que não vale a pena. Siga o seu rumo, ache graça também da brincadeira. Quanto mais você se importa com algum tipo de brincadeira que aí mais que fazem, incomoda, né? mais fazem. Vai lá. Então, se alguém faz algum comentário na sua vida para lhe diminuir, meu amigo, releve, bola pra frente. Esquece. Cada um só Esquece. dá o que tem, né? Exatamente. E o resto é história. Bola pra frente. Gente, episódio concluído. Curte, comenta, se inscreve. Tamo junto. Quiser botar dúvidas aí pra ele no comentário, ele vai responder vocês, viu? Pra gente Bota fazer o meu zap segundo. aí. Tá, viu? Pode botar meu zap, pode botar meu zap. Bota meu zap aí nos comentários aí. Na Estamos à disposição, viu, meu brother? Só não bota, por favor, não vou nem dar ideia. Já fizeram isso comigo. Botaram meu zap no link de OLX na época da pandemia. Caraca, velho. Que vendia máscara e álcool em gel a R$2, cara. Tu acredita? Não pare. Petista, putz grila. Mas tudo bem, tudo bem. Gente, é isso. Tudo passa. Tamo junto. Abraço. Pessoal. Abraço, gente. Abraço. Obrigado.